estudioso das variantes linguísticas, né, e do preconceito linguístico. Ele tem um livro muito famoso que se chama Preconceito Linguístico, como é, o que é e como se faz, tá? Então vamos lá, continuar. Havia também a contribuição dos próprios professores que ridicularizavam a forma de falar da pessoa, né? Então nós temos uma história de muita gente que abandona a escola justamente por isso. A escola que deveria ser justamente a possibilidade da pessoa de ter acesso a outras maneiras de falar, as formas de privilégio, a escrita, a leitura, já espera que a pessoa entre ali já falando aquilo que ela deveria fornecer, né? Então é como você jogar a pessoa na piscina esperando que ela já saiba nadar, em vez de ensinar a pessoa a nadar, né? Essa é a questão. A discriminação se faz assim, né? Você pega uma determinada marca que é sempre social, né? Então a classe socioeconômica, a cor da pele, o sexo, o gênero, a orientação sexual e o modo de falar como elemento suficiente para você excluir aquela pessoa, né? Então, é negra, então já vai estar por fora das coisas que eu quero fazer, das pessoas com quem eu circulo. É mulher, então já tem problemas com ela. Ela, em vez de dizer para eu fazer, diz para mim fazer, então não presta, né? Então, são esses mecanismos de discriminação que existem em todas as áreas da sociedade e onde a língua também aparece como um desses instrumentos que podem servir de exclusão social. É assim que se faz a discriminação pela língua. Então, felizmente, né, as coisas têm mudado um pouco, pelo menos em relação à formação dos professores, aos livros didáticos, as coisas estão melhorando. Mas o círculo vicioso que eu costumava definir é justamente isso, né? A prevalência no ensino ainda do que a gente chama de gramática tradicional, então uma concepção de língua muito restrita, como se língua fosse só aquela coisinha assim pequena, só a escrita literária dos grandes escritores, como se as outras manifestações de linguagem, os outros gêneros textuais, a língua falada principalmente, fosse um uso defeituoso da língua, né? Então, essa prevalência da gramática tradicional é que cria um elemento muito importante de discriminação. Essa concepção de língua acaba sendo passada para o ensino, né? Então, o ensino muito voltado para as convenções, para a forma tradicional de ensinar, se baseia na gramática tradicional e muitos livros didáticos ainda também se inspiram dessa forma. Então a gramática tradicional alimenta o ensino, que alimenta a produção de material didático, que reforça a gramática tradicional, então vamos aí um círculo que vai girando, né? Felizmente, já há pelo menos uns 20 anos, as instâncias oficiais de educação no Brasil têm reconhecido esse problema, né, e têm produzido documentos em que há digamos, uma reivindicação em favor de que isso seja abandonado, né? Em que as discriminações pela linguagem não têm cabimento na escola, né? Ao contrário, é justamente a escola que é o primeiro contato do cidadão com o Estado. Não pode ser um contato autoritário e excludente, né? A escola tem que atrair o aluno, tem que fornecer a ele os direitos educacionais e culturais a que ele tem direito, né? Então, os documentos oficiais têm cobrado um ensino em que isso seja explicitado, né? Em que a discriminação pela linguagem não seja feita, né? Isso está alterando um pouco o quadro. A própria noção de preconceito linguístico, que era praticamente desconhecida 20 anos atrás, entrou no linguajar das pessoas. Então os professores já falam disso, né? As pessoas que trabalham até com outras áreas, sem ser necessariamente da educação, né? Na sociologia, na psicologia social também já falam do preconceito linguístico, né? E virou um tema que já não é tão desconhecido, né? Então a contribuição aí dos linguistas que têm falado sobre isso é bem importante e bem reconhecida. Então, apesar de esse círculo vicioso formado pelo ensino tradicional, gramática tradicional e livros didáticos apoiados no ensino tradicional, ele ainda gira com bastante força, mas ele já é bastante criticado também, né? Então já existe uma reação a essa maneira de preservar o preconceito linguístico na sociedade.
Existe de fato um discurso de gerações, uma geração anterior à minha principalmente, de dizer que antigamente a escola pública era melhor. Por que ela era melhor? Porque ela era para menos pessoas, né? Ela era muito mais restrita. Então, o Brasil era um país com um índice de analfabetismo pleno muito grande, né? A educação, assim como todos os bens culturais, eram restritos, eram reservados para as camadas médias e altas urbanas, então a educação no campo não existia, né? Mas a partir da década de 60, justamente, né? E a partir do profundo processo de urbanização do Brasil, hoje 85% da população brasileira vive em zona urbana, então isso obrigou o Estado, né, a abrir as portas da escola e a fazer o que a gente chama de massificação do ensino, né? Então houve um processo que durante muito tempo foi chamado de democratização do ensino, mas a gente põe entre muitas aspas, porque foi uma democratização muito mais na quantidade do que na qualidade, né? E houve também um rebaixamento muito terrível da própria profissão docente em termos de condições de trabalho, em termos de salários, etc., né? Mas os novos habitantes da zona urbana exigiram que seus filhos pudessem frequentar a escola pública. Se é pública, vamos colocar lá, né? Então, esse mito de que a escola antigamente era boa, era para poucos. E o que é para poucos, evidentemente, acaba sendo bom, porque aí você tem uma turma com poucos alunos, né? O professor pode se dedicar mais, etc. Então, esse é o grande mito. E outras coisas importantes foram também os desenvolvimentos das teorias educacionais, né, das práticas pedagógicas e também as transformações da própria linguística no Brasil, né? Então, os estudos de linguagem entraram com força na universidade e, de fato, revolucionaram a forma de formar os professores, né? Então, durante muito tempo, o professor era formado dentro da perspectiva tradicional, né, para ensinar a gramática normativa daquele jeito, né, e a linguística veio dizer que não é assim. E também, claro, as contribuições da educação, né, da educação em língua materna. De tal modo, essa pressão que começou muito forte nos anos 80, ela acabou se refletindo nos próprios documentos oficiais, como é o caso dos parâmetros curriculares nacionais, que saíram no final da década de 90 e que foram elaborados por um grande grupo de linguistas, né, principalmente aqui de São Paulo, que já vinham refletindo muito sobre isso, né? Então são contribuições que vieram da educação, né, com o grande impacto do método Paulo Freire, né, que é sempre bom reforçar. O Paulo Freire é um educador reconhecido internacionalmente, então nós temos que ter orgulho de ter na nossa história educacional um pensador como ele, né? É muito curioso, recentemente uma pessoa que foi estudar nos Estados Unidos, foi fazer um trabalho em educação, disse: olha, eu li mais, eu vi muito mais falar de Paulo Freire lá do que aqui no Brasil, né? E isso acontece em outros países também, porque de fato é um método que colocou em xeque o ensino tradicional. Então agora é um ensino realmente para o povo em geral, para as pessoas mais humildes, para as classes favorecidas, e isso não pode ser feito com a mesma metodologia com que você ensinava a língua para quem já era falante das variedades urbanas, né? Então, toda essa mudança social exigiu uma mudança educacional. Então, os parâmetros curriculares nacionais vieram muito formatados dentro desse espírito novo de uma educação linguística progressista e democrática. E outras instâncias também, outros programas do Ministério da Educação seguiram nessa linha. O Programa Nacional do Livro Didático, né? Então, as editoras e os autores de livros didáticos se viram obrigados a reformular aquele material que vinha sendo produzido igualzinho durante décadas a fio, né? Porque o Ministério da Educação começou a cobrar que os livros agora falassem de variação linguística, né? Que o livro que tivesse qualquer manifestação de preconceito social seria excluído, né? Então, que tivesse uma abordagem... Pessoal, na próxima aula a gente continua vendo mais um pouquinho. E aí a gente encerra esse conteúdo. E vocês vão fazer uma dissertação sobre preconceito linguístico, né?
Por que é importante a gente discutir as variedades linguísticas? Para não ocorrer as variedades linguísticas, para não acontecer o preconceito. Mas nós vamos trabalhar um pouquinho mais.